Flávio, como eu tomei um pouquinho do seu tempo, fique à vontade se precisar passar um pouquinho, somos todo ouvidos. Deixa eu passar aqui para não derrubar o pão. Isso é bem, eu sou bem. Olá, boa noite. Todos me ouvem bem? Que bom. Quando o Ceruti falou que passamos um pouquinho dos 15, foi ontem, né? Eu, durante a explicação dele do almoço, um companheiro espiritual que me acompanha, uma criança, falou: olha, tive uma ideia, eu posso ir com você nesse estudo, chegando lá eu incorporo. Como eu tenho 8 anos, a gente só vai pagar R$25. Eu disse: pode parar com o golpe, senão eu vou ter que me caracterizar, né? Vou ter que chegar lá de criancinha, falando embolado, e eu vou querer até entrar no pula-pula. Imagina 80 quilos no pula-pula, não vai dar certo. É melhor não. Espero que vocês estejam bem. Eu fiz essa palestra a primeira vez tem alguns meses na Casa Leão Denis, na Selva, lá em Araçás. Quando a Lúcia me chamou, né, algumas casas elas escolhem um tema. Eu acho isso interessante hoje. Antigamente eu achava bem desafiador. A gente tem mais ou menos uma linha que a gente gosta de seguir. Eu acho que todo palestrante é assim. E quando eu comecei a ser convidado por casas que definem o tema, eu assustei. E depois eu gostei, é bom o desafio. Quando a Lúcia me pediu para falar sobre isso, eu perguntei assim: gente, por que será? Será que no meu perispírito tem umas guias penduradas aqui, tem uma folha de arruda na minha orelha? E ela olhou para mim e disse assim: aquele rapaz tem uma cara de macumbeiro, vou chamar ele para falar. E eu falo esse nome com muita tranquilidade. Eu sou natural de Salvador. Nasci a menos de 500 metros do maior terreiro de candomblé do Brasil, o Ilê Axé Apofundá. Eu empinava a raia num terceiro andar da casa dos meus pais e ficava olhando o terreiro lá enorme, imenso. Hoje até é um terreiro que ele foi... Como é o nome daquele termo quando a Unesco? Tombado, exatamente, como patrimônio imaterial da humanidade. E chegando mais macumbeiros, tá bom, que bom. A nossa irmã ali está aí. Então, quando a Lúcia me falou isso, eu disse: gente, faz todo sentido. Por que eu nunca falei sobre isso? Nunca falei sobre isso, sobre como o Espiritismo explica a Umbanda e o Candomblé. Como a gente entender essa interação, qual a relação que existe, qual o significado disso, por que a nossa cultura é tão permeada de cultura dessa miscigenação religiosa, por que tem tanta crença, tanto ritual de Umbanda e Candomblé no Brasil, e não poderia ser ignorado pelo Espiritismo nesse movimento, porque ele tem muito de espiritual. E para começar a nossa conversa, eu vou contar uma breve história que aconteceu no século XVI. Na Dinamarca, havia muitas guerras nessa época. Aqueles países pequenos, como hoje acontece ainda no mundo, as pessoas, os aristocratas, os reis, gostavam de terra. O ser humano adora a terra. Parece que quanto mais terra a gente tem, mais poder a gente tem. Isso ainda acontece. Hoje nós estamos vivendo guerras por terras, né? As duas maiores guerras hoje são por terra. A gente está brigando por um pedaço de terra. E naquela época não era diferente. E uma família se destacou muito numa guerra chamada Guerra dos 30 Dias. E essa guerra era simplesmente para aumentar os domínios. Aumentando os domínios, os feudos aumentavam e se arrecadava mais, tinha mais dinheiro. E uma família composta por um homem, uma mulher e um filho único entrou na guerra. Passaram uns meses de guerra, o patriarca desencarnou e a mulher, muito abatida, incentivou o filho a entrar na guerra também. O que não levou muito tempo que ele desencarnasse. E ele ficou tão chateado antes de desencarnar que o pai dele foi morto pelos inimigos,
que ele partiu para a guerra com aquele sentimento de vencer a qualquer custo e matar sem piedade. Desencarnou, ela ficou sozinha, muito triste, morreu doente, deprimida. No plano espiritual, quando nós acordamos verdadeiramente para a vida, ela se deparou com o marido mais lúcido que havia morrido anos antes. Embora ele estivesse na guerra, ele era um homem bom, tinha um coração voltado ao bem. E quando ele recebeu a esposa, ele, logicamente, mostrou para ela o que estava por trás da cortina, o que vai acontecer com todos nós. Aqui nós temos as nossas batalhas, os nossos interesses, as nossas preocupações, as nossas ambições, nossos desejos, nossas virtudes e antivirtudes, aquilo que ainda não foi iluminado. Depois que a gente vai para o lado de lá, tudo isso descortina e a gente percebe o que é fantasia e o que não é. André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a morte é o banho revelador da vida. Que lindo! E ela tomou o banho revelador da vida dela. O companheiro, né, apresentou para ela aquele cenário e viu que eles estavam completamente errados. Ele errado, ela mais errada, porque incentivou o filho a entrar na guerra e a praticar uma carnificina. E a espiritualidade disse: vocês têm uma possibilidade de voltar reencarnar na Dinamarca, e você vão ser aristocratas de novo, para repetir a lição, pois em cada reencarnação a gente começa exatamente no ponto que a gente falou antes, nem antes nem depois. E aí a espiritualidade diz: a chance de vocês fracassarem aqui novamente é muito grande, mas tem uma outra possibilidade. Vocês podem reencarnar na África, começar do zero, longe dessa influenciação material e espiritual que cerca a posição que vocês ocupavam, muito obsessores, muito espíritos desencarnados que não deixaram a guerra ainda. Então eles vão incentivar vocês a continuarem na guerra, ou vocês podem ir lá para as plagas africanas e recomeçar com outras companhias, outras influências, e a gente acredita que vai ser mais fácil para vocês. Naquele lapso de lucidez espiritual que acontece quando a gente está fora do corpo, eles aceitaram e foram reencarnar na África. Primeiro o marido, depois ela, reencarnam negros, né? Lá na África, um país litorâneo, porque, segundo os espíritos, diz, o ar do mar vai aliviar as dores e angústias. Reencarnam e logo depois vem a descoberta da América e começam os movimentos escravistas. Eles são capturados, o pai, né, o homem e a esposa, adolescentes, são trazidos para Salvador como escravos. 30 dias de viagem em barco, condições extremamente insalubres. Vários deles morreram, mas eles dois chegaram vivos. Escravos em Salvador foram vendidos para uma fazenda, e nesta fazenda eles, né, já consociados, têm um filho. Aquele filho lá da Dinamarca, ele nasce completamente deformado, porque ele praticou tantas atrocidades com os seus adversários durante a guerra, que ele acabou somatizando no corpo físico algumas sequelas que ele sofreu na guerra e que ele praticou no outro. Escravo deficiente não é escravo. Por sorte, por misericórdia divina, ele nasceu totalmente incapaz e em um momento raríssimo da escravidão, ele não foi sacrificado, que era um hábito. Quando nasciam filhos incapazes para o trabalho, era um peso, afinal de contas era mais um prato de comida, e não ia para a fazenda trabalhar, não ia cuidar da cana, não ia cuidar do café, não ia capinar, não ia cuidar do gado. E ele não foi morto.
Quando ele tinha aproximadamente 20 anos, o espírito, independente do corpo, se conserva. Ele entra em uma discussão com o feitor, com todas as deficiências físicas dele. O feitor condena ele ao pelourinho e à morte. A mãe e o pai assistiu ele apodrecer no pelourinho, depois de tomar dezenas de chibatadas. Desencarna com mais raiva ainda do que quando desencarnou na guerra da Dinamarca. O pai depois veio a desencarnar por trabalho. Naquela época, as pessoas que chegavam no máximo a 45, 50 anos de idade eram velhos. A maioria morria antes. A mãe depois morre e eles se encontram no plano espiritual. A mãe e o pai já muito melhorados espiritualmente, porque aquele orgulho de burguês europeu havia sido triturado durante os 30 dias de viagem, durante quase 30 anos de trabalho na senzala. O nosso orgulho é moído quando ele não é lapidado pelo amor. Deus nos mandou Jesus para nos ensinar a cuidar do orgulho, da vaidade, da presunção através do amor. Quando a gente não usa o amor, tem uma trituradora chamada mundo que cuida disso, né? É como Agenor, aquele poeta, cantor carioca, que é muito conhecido como Cartola, popularmente conhecido como Cartola. Ele tem uma música, poesia, que ele diz assim: o mundo é um moinho. Quando a neta dele resolve ir para a prostituição, ele faz essa música em homenagem à neta, dizendo: meu amor, o mundo é um moinho, e ele vai triturar o seu orgulho. E é assim que acontece. Orgulho triturado, a mãe e o pai vai para o plano espiritual lúcido, mas o filho não. O filho se une a verdadeiras legiões de trevas no plano espiritual, de espíritos de negros que não aceitavam aquilo que aconteceu com eles, porque era um absurdo, era uma injustiça, na visão de quem não tem profundidade espiritual. Porque naquela condição que eles estavam, eles não lembravam sequer da reencarnação anterior. Ele não lembrava que ele tinha sido filho de um burguês que tinha matado muita gente para eles. Eles nasceram negros e foram escravizados injustamente. E nessa condição foi que ele se aliou a essa legião de trevas e começou a liderar um grupo de espíritos tão fanáticos quanto eles para se vingar dos brancos e dos negros que ajudaram aquele processo de escravidão. Adotando uma religião no plano espiritual, ele passou a se manifestar dentro dessa religião como um Exu. Aí a espiritualidade, ajudando o pai e a mãe, deu a eles a oportunidade de ajudar o filho, porque eles tentavam de todo jeito tirar ele daquela condição e ele não aceitava, sequer via o pai e a mãe. Aí a mãe resolve adotar essa religião, o candomblé, como religião dela, para fim de que, trabalhando durante muitos anos, ela pudesse atrair a atenção desse filho. E ela vem ser uma mantenedora espiritual de uma casa de candomblé de Salvador. Aí Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda entra nesse terreiro em Salvador, e o Manuel Filomeno de Miranda, eu chamo ele de Miranda, fica espantado que quando ele vê a médium, um homem, ele vê ao lado deste homem que está atendendo um espírito de uma mulher branca, palmito, e um médium negro. E aí ele fica curioso com aquela cena, né? Para quem não tem hábito de, até então ele não tinha, Miranda era um estudioso espírita, um contador lá de Salvador, meu conterrâneo, e ele não tinha nenhum contato com religiões afrodescendentes, nenhum.
E aí aquela cena, vê um homem médio atendendo no centro de candomblé, a mulher branca, que é a mentora, e atendendo as pessoas ali, e vê aquela cena de um monte de gente batendo tambor, cantando os pontos, e o Bezerra de Menezes vai lá assistir uma senhora, que era trabalhadora de uma igreja católica, que tinha um filho, Carlos, extremamente complicado também na época da escravidão, que hoje ele é um encarnado esquizofrênico, cheio de problema, porque ele tinha sido um feitor de escravos extremamente violento. E Bezerra vai lá interceder em favor dessa mulher nesse centro de candomblé, porque ela foi lá pedir ajuda, já tinha consultado todos os psiquiatras, já tinha orado na igreja católica e ela não tinha conseguido as respostas para entender o que o filho tinha. Lá, Bezerra foi ajudar, porque ele considerou e viu que aquela trabalhadora espiritual emereciana era um espírito de alta envergadura agora, e já tinha mais de 50 anos trabalhando nesse local, na tentativa de tirar o filho dela das trevas. E o Miranda teve que sair quebrando até então a falta de conhecimento dele e o preconceito, porque ele imaginava aquela religião completamente diferente. Aquele pessoal que fica fazendo ritual, cantando músicas estridentes, batendo tambor, jogando búzio, jogando tarô, é tudo ignorante. Não é assim que muitos de nós pensamos? Não tem conhecimento desse pessoal. Esse pessoal é só ritual. Tem verdade espiritual ali atrás? Tem espírito ali? Ou só é doideira? Só é gente fanática, gente coisa? É assim que a gente vê daqui. Se a gente pudesse ver o que está ali por trás, nós nos dobraríamos, porque muitas vezes nós somos extremamente preconceituosos. Extremamente preconceituosos. E é de deixar qualquer um sem cabelo, que mesmo nós, que nos consideramos espíritas, somos ainda assim. Um texto que eu trouxe aqui para ilustrar como isso não faz o menor sentido dentro do movimento espírita, ele diz assim: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, pelo trabalho que empreendeste. Este trabalho é nosso. Este trabalho é a base de um edifício que um dia há de absorver, comportar, servir de base para toda a humanidade, junto com os sentimentos de amor e caridade. Esse é um texto criado no Livro dos Espíritos. Raros espíritas sabem ele. Raros espíritas entendem o que os espíritas disseram no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é a introdução. Está lá dentro da introdução. Um edifício que abrigará toda a humanidade, não os espíritas, toda a humanidade. Eu vejo nas casas espíritas, não sou defensor da Umbanda do Candomblé, sou espírita desde os 14 anos. Conheço a Umbanda e o Candomblé porque no primeiro centro espírita que eu fui, eu dei a sorte. Eu chamo de sorte porque eu não entendo porquê. Havia um espírito de uma mulher francesa chamada Chitânia, e ela coordenava um grupo de estudo de religião, e ela disse: é proposta do nosso grupo que todos nós vamos para igrejas católicas, igrejas evangélicas, terreiros de Umbanda e Candomblé, visitar, para vocês entenderem o que é cada coisa. E eu ia extremamente a contragosto, porque eu não entendia quando eu chegava no terreiro de Umbanda e no terreiro de Candomblé o que eu estava fazendo ali. Quando eu saí, eu entendi tudo. Eu seria mais um espírita extremamente preconceituoso. Há muito daqueles radicais.
Só depois que eu comecei a ir e a penetrar essas doutrinas que eu fui conhecendo as minhas tendências antes de reencarnar, daquelas pessoas fanáticas da Igreja Católica, porque eu fui da Igreja Católica, fui franciscano, fui padre, mais de uma reencarnação, e fui responsável, inclusive, pela morte de algumas pessoas que falavam sobre religiões espiritualistas, até o espiritismo. Por isso que hoje eu estou aqui, cumprindo o papel que todo mundo que combate tem que fazer depois. Quando é verdade, aquele que falou que é mentira tem que voltar e dizer que a verdade é verdade. É por isso que eu estou aqui hoje, que eu fiz o inverso antes. E isso é uma lei que ninguém escapa. Muitas vezes nós podemos dizer, nós já estamos nesse edifício, né? Todo mundo aqui que diz que é espírita já está nesse edifício, que os espíritos dizem para Kardec: o espiritismo é um edifício que abrigará a toda a humanidade. Todo mundo que diz no coração que tem 10 anos de espiritismo pode se dizer, nós estamos dentro desse edifício já. Não estou dizendo aqui que está no 10º andar, alguns estão na garagem, alguns estão no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, não importa. Estamos dentro do edifício. Agora, uma pergunta que a gente precisa sair daqui hoje com ela, para refletir depois. Como nós que estamos dentro desse edifício, estamos recebendo as novas pessoas que chegam até ele? Será que a gente entendeu o que o Espírito disse aqui? Há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Eu tenho visto casas espíritas colocarem nos grupos das casas que os frequentadores da Umbanda de Candomblé são adoradores de demônios. Uma contradição incrível, porque há uma questão no livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta: há demônios? E os Espíritos respondem: se houvessem demônios, Deus teria criado. Agora, Deus seria realmente Deus de bom se tivesse criado alguém eternamente para viver no mal? Será que alguém que fala isso já teve a oportunidade de ir a um lugar desse e conversar com algum espírito desse? Será que alguém que fala isso já refletiu? Será que no movimento espírita só tem anjos? Precisa conhecer mais profundamente, não é? Porque a gente sabe, não existe. Eu já vi pessoas extremamente moralistas. Uma de centenas de experiências que eu poderia contar. Eu frequentava uma casa espírita, e como eu viajei muito trabalhando, havia uma senhora. Era uma mesma idade que eu na época, 30 e poucos anos, e ela era extremamente moralista, mas muito moralista, muito. Ela não podia ver um vestido no joelho que ela criticava, no grupo mais fechado. E me deixou bastante surpreso, e exatamente dessa moral, estranha moral, que a gente está falando aqui agora. No final de um dos estudos que eu fiz de uma palestra, ela pegou, esperou apenas eu descer e falou, e ela sabia que eu era comprometido. Ela chegou para mim e disse assim: a gente podia marcar um café uma hora dessa, né? E eu disse: não, mas eu não tomo café no final do dia, porque eu durmo mal à noite, eu fico com insônia. Ela pegou, olhou para mim, sorriu e disse: quem falou que é café da noite? Pode ser o café da manhã, bem cedinho. Essa era a pessoa que colocava várias pessoas no centro por coisinhas muito simples na cruz. E eu digo, para quem não vivencia no movimento espírita, não só daqui, de outro lugar, nós ainda fazemos muito isso. Nós somos extremamente críticos, nós somos extremamente moralistas, sem conhecer do que a gente está falando. Dizer que uma pessoa que frequenta uma outra religião, seja ela Umbanda ou Candomblé,
é inferior a alguém que frequenta o espiritismo, não conhece nada. Bezerra de Menezes atendeu durante anos dentro de terreiros de Umbanda e Candomblé em Salvador. Quem é maior do que Bezerra hoje dentro do movimento espírita brasileiro? Medrado, um médium muito parecido com o Divaldo Franco, mas não é tão conhecido quanto ele, fez uma festa. Em um determinado dia, ele chamou vários espíritas, inclusive Divaldo estava nessa festa, e no final, a festa, Medrado é um médium espírita, tem uma obra igualzinha do Divaldo Salvador. Eles fizeram uma festa no terreiro de Umbanda em Salvador. No final da gira do terreiro, Divaldo estava presente. Fizeram uma fila com dezenas de médios para dar passe, dado um número tão grande de pessoas que estavam na festa. Era uma festa ecumênica, para celebrar o bem, o amor. E aí, no final da festa, fizeram as filas para os médios darem passe. E ficaram os médios ali. Havia médios famosos ali, do movimento espírita, da Umbanda e do Candomblé. E havia uma senhora, no último posição. Ninguém ia para a fila da mulher tomar passe. E ela ficava lá em pezinha, com o vestidinho dela assim, aí Medrado dava passe. Eu não lembro se Divaldo deu passe, outros médios davam passe. Em um determinado momento, Medrado chegou para algumas pessoas e falou: gente, olha que coisa curiosa. Olha quem está no lado daquela mulher, Bezerra de Menezes, que era o médico controlador do passe, que estava aqui esperando. E ninguém vinha tomar passe. Os médicos conhecidos, que tinham corpo pão, que estavam saudáveis, faziam fila. Ela, franzininha, essa mulher não tem energia nenhuma para doar. Se ela der um passe em dois ali, ela cai dura, meu Deus. Olha, meus irmãos. Flávio, só posso. Claro. Muita gente não sabe quem é o Bezerra de Menezes. Você falando deles, né? E o Miranda. Então, só para, se puder esclarecer. Bezerra de Menezes é um espírita. Hoje ele é um espírito desencarnado, é um dos espíritos responsáveis pelo processo de evangelização do Brasil. Bezerra é a reencarnação de Zaqueu, aquele espírito coletor de impostos que conheceu Jesus. Ele teve várias reencarnações. É um espírito, ele é conhecido no Rio de Janeiro como médico dos pobres, foi político durante vários anos, abandonou a política por causa da corrupção. Ele é imenso. Bezerra é o mentor de Chico para a parte de assistência e saúde das pessoas. Chico tinha 3 mentores: Emmanuel, que era o coordenador geral, Isabel de Aragão, que cuidava a rainha de Portugal, que cuidava das obras assistenciais de Chico, e Bezerra de Menezes era o responsável pelo receituário homeopático. Ele cuidava da parte de saúde das pessoas que procuravam. Ele é imenso. Bezerra, a gente não consegue nem ter contato com ele, mas é um espírito que atende nessa senhorinha, no Divaldo Franco, por exemplo. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós não conhecemos muita coisa. A gente, me desculpe o termo, viaja na maionese achando que a gente conhece alguma coisa do mundo espiritual, e a gente conhece muito pouco, gente. A gente discrimina as pessoas e as coisas sem ter profundidade, porque quem tem profundidade não discrimina nada. Muitas vezes, um espírito de um pombagira, por exemplo, mulheres, eu conheci uma em Salvador, entrevistei ela, chamada Rosa, estava comentando ontem com minha namorada Vanessa. Ela tinha aproximadamente 19 anos quando ela morreu. Ela foi estuprada por um familiar, ela não me disse se era pai ou se era um tio dela. Ela morreu após esse estupro. E ela vive desencarnada, ajudando pessoas que têm problemas de relacionamento. Ela é um espírito que ela faz parte de uma falange. A maioria das pombagiras, elas são espíritos de mulheres que adotam bandeiras feministas, e a maioria delas foram mulheres violentadas, agredidas, usurpadas enquanto estavam encarnadas. Chegando no plano espiritual, sem conhecimento de uma ciência como o espiritismo, elas se viraram
para ser úteis de alguma forma. Elas conhecem, né? A maioria, hoje até muitas conhecem, elas conhecem a doutrina espírita como cientista? Não. Elas conhecem a vida prática no plano espiritual. Quando um Bezerra de Menezes, um Joseph Gleber, ou qualquer outro espírito que trabalha, precisa ir em uma região de trevas, eles têm a moral para chegar lá e pôr ordem. Mas saber aonde vão passar, não sabe não. Só sabe depois de ter ido, porque quem vai acompanhando eles são espíritos que trabalham hoje no Umbanda e no Candomblé. Não pense que Manuel Filomeno de Miranda, aquele que trabalha com Divaldo, escreveu 32 livros e que recebe auxílio de Bezerra de Menezes, vai lá nas regiões de trevas e vai recuperar um espírito. Não vai porque não sabe. Ele tem moral para ir lá e tirar, mas alguém tem que chegar lá. Esses espíritos são como moradores de favelas, de morro, do Rio de São Paulo, de Vitória, daqui, né? Eles sabem os becos, os meandros. Eles são conhecidos. Eles sabem aonde penetrar e com quem falar, como localizar. Alexandre, quando está atendendo aquela pessoa que sofre, o Raul, que se suicida, muita gente acha que suicida, se suicidou, vai para o Vale dos Suicidas. Não, está errado. No livro é bem claro, mas só quem percebe isso é quem estudou. Quem leu, não percebeu. Quando a gente comete suicídio, a gente só vai para o Vale do Suicida depois de um tempo. Porque ir para o Vale do Suicida é bom. Durante o suicídio e até ir para o Vale do Suicida, a gente fica no mundo perdido, sendo vampirizado pelos espíritos. Quando o Raul sofre o suicídio, ele é vampirizado pelos adversários dele. Fica lá sugando o fluido vital dele. E ele fica perdido. Alexandre chama esses espíritos trabalhadores da Umbanda e do Candomblé para achar Raul. Porque Raul está em um local que ele, espírito superior, não sabia onde era. Não é o habitat dele. Raul estava sequestrado no morro. Uma analogia. Então esses espíritos são extremamente úteis, porque na questão 559 do Livro dos Espíritos está lá quando Kardec pergunta: os espíritos inferiores e imperfeitos são úteis no universo? E Kardec recebe a resposta: todos os espíritos são úteis no propósito de Deus. Não há como viver em um mundo de prova e expiação sem que haja lobos para controlar lobos. Nós que somos espíritas tivemos a graça de conhecer essa doutrina depois de várias reencarnações em que nós frequentamos Umbanda, Candomblé, ou não tivemos religião nenhuma. Porque muitos de nós, mesmo aqui, não temos crença para estar aqui. Tenho dezenas de amigos e amigas no movimento espírita que continuam frequentando a Umbanda e o Candomblé. Dezenas. E elas me perguntam: Flávio, o que é que você acha? Eu digo: olha, eu não incentivo, eu não vou, eu conheço, não vou, porque minha cabeça fica muito cheia de coisas, mas eu não acho que você está errado. Se você ainda precisa do ritual, da roupa, da indumentária, da linguagem mais direta, porque é mereciana quando ela atende uma mulher que é amante de um homem casado, e a mulher diz assim: quanto você quer para separar eles dois, porque eu não aguento mais aquela mulher. Aí a consulente que vai lá e paga a consulta para o médium da emereciana, ouve da emereciana: você é uma víbora, você age como uma víbora, você está à espreita para dar um bote, mas você não vai conseguir, porque eles têm o hábito da prece do evangelho no lar, e ela não está
suscetível de receber nenhum trabalho que você faça, porque ela é uma pessoa boa. Na casa espírita, no atendimento fraterno, a gente receberia uma advertência assim? Não receberia. Mas essa mulher só iria refletir se ela recebesse algo nessa magnitude. Porque Erasto, discípulo de Paulo, falou no Evangelho segundo o Espiritismo: só lobo cai na armadilha de lobos. Gúbio, no livro Libertação, quando ele entra nas regiões abismais da Terra, André Luiz pergunta: mas Gúbio, não consigo entender porque Deus permite que homens governem e administrem e montem essas cidades das trevas com um monte de espíritos baderneiros. Aí Gúbio, olhando para ele, fala assim mesmo: meu irmão André, você ainda é novo nas questões do plano espiritual. Você queria o quê? Que Deus mandasse anjos para governar demônios? Demônios entre aspas. Coloca virgens, meninos e meninas de 15 anos para cuidar do presídio, para a gente verificar o que vai acontecer. Percebem que, enquanto nós tivermos postura de lobo, agirmos com maldade, com crueldade, Deus vai deixar que lobos tomem conta de nós. Porque Kardec pergunta: o mal, por que se existe o mal? Aí os espíritos respondem: o mal existe para corrigir o mal. Aí Kardec: então, se não existir mais o mal deixará de existir nas outras pessoas? E o espírito responde: o que é que você queria? Do que lastimasse? A única forma do mal entender que o mal faz mal é ele receber o que ele dá ao outro. É o lobo cuidando de lobos. Então, quando um espírito da Umbanda e do Candomblé tem uma apresentação, uma abordagem que parece não ser a de um Bezerra de Menezes, é porque o público dele não é o público do Bezerra. O Bezerra é um espírito superior que trata com espíritos superiores. Nós, que temos uma postura inadequada perante a vida, às vezes temos que ouvir uma linguagem dura para ver se acorda. Por isso que Deus permite que todas as religiões existam, porque cada religião está compatível com o padrão psicológico de quem a busca. Por que eu não frequento a Umbanda e o Candomblé hoje, embora tenha muitas experiências, tenho muita gratidão aos aprendizados que eu tive, não por eu ser melhor do que as pessoas que frequentam, porque dentro do meu programa mental eu entendo que o Espiritismo tem tudo que eu preciso para fazer a minha recondução ao Cristo. Eu não tenho mais a necessidade do ritual, da indumentária, embora eu entenda e respeite que a indumentária não quer dizer o que está no coração. Vejo nas reuniões mediúnicas, outro dia na FUJOG, eu fiquei abismado e comentei com uma amiga: olha, eu vi uma coisa hoje que eu não estou acreditando muito no que eu vi, mas eu só falei com ela porque eu precisava ter certeza. Alguém me cutucou para eu falar com a Gisele, porque a Gisele teve a mesma visão que eu. Nós entramos na reunião mediúnica e no meio da reunião eu vi uma figura de uns índios e eles tinham um gestual que havia umas faixas luminosas, negras, vermelhas, saindo das pessoas que estavam sendo atendidas, e eles faziam um gestual com uma flecha, e fazia assim, uma flecha de luz, e batia naquela energia, e a energia dissipava, parecendo fogo de artifício. Eu disse: gente, eu estou muito doido, eu tenho que parar com esse negócio de vir para a reunião mediúnica, eu não estou bem. A minha companheira relatou a mesma coisa. Aquele momento ali não é habitual isso acontecer. Foi alguma confraternização, algum evento que deixaram uma quantidade maior daqueles espíritos entrarem ali para fazer um trabalho de desobsessão.
Porque se não for alguém que tenha, às vezes, um linguajar, uma técnica mais incisiva, o espírito que está ali não aceita abandonar a demanda ou ele simplesmente ignora. Por isso que nossas religiões só tem divisão aqui. No plano espiritual todo mundo trabalha junto. Não tem essa questão. Não tem essa divisão. Essa divisão está aqui dentro, porque nós somos crianças espirituais. Nós não conseguimos perceber que nesse edifício aqui, que Jesus mandou Kardec materializar no nosso plano, esse edifício vai receber a todos. Agora o nosso coração não está preparado para receber a todos. Nós achamos que é extremamente desmeritório, não meritório, a pessoa vestir de branco. Esse povo doido, fica andando na rua tudo de branco. Não é médico, não é enfermeira, é macumbeiro. Mas aqui é um simbolismo. É um simbolismo que os 7 encruzilhadas sugeriam para o Zélio fazer. Fala para eles se vestirem de branco. Mas não é vestir de branco de roupa branca, não. Trabalha para purificar o teu espírito. Porque muitos de nós não vestimos roupa branca, mas também esquecemos de purificar o nosso espírito. E é por isso que muitas vezes nós sofremos as desventuras que acontecem dentro do que a gente busca no movimento espírita. Por que o movimento espírita não cresce, gente? O espiritismo cresce o tempo todo, né? Vamos separar isso. Movimento espírita, as pessoas que professam a religião espírita. Espiritismo, a ciência de Deus que cai sobre a terra em todos os setores. Quando Brian Weiss, aquele médico americano, faz um livro falando sobre reencarnação, muitas vidas, muitos mestres, aqui é o espiritismo. É o espiritismo indo para a terra. Quando André Luiz falou no livro Evolução em 1944, que a célula não é controlada pelo núcleo, sim pelo citoplasma, e agora os cientistas comprovaram isso, isso é o espiritismo. O movimento espírita é outra história. É um grupo de pessoas que professam a doutrina espírita como religião. Por que o movimento espírita, no último censo, até encolheu em relação ao censo de 2010? Alguém aqui tem a resposta? Simplérrimo. Por que nós acreditamos que essa doutrina é o Consolador? Porque eu tenho certeza que se não fosse o Espiritismo eu ainda estaria, não que eu não esteja, mas eu estaria muito pior do que hoje, eu ainda estaria completamente nas trevas. Mas por que o movimento espírita a gente não cresce? Porque nós não conseguimos convencer as pessoas a virem numa casa espírita, ou lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler o Livro dos Espíritos. Por que isso não acontece? Às vezes numa casa tem uma pessoa espírita e tem 5 pessoas, 2 católicas, 3 que não, simplesmente não acreditam em nada. A resposta é muito simples. Todo mundo que já conseguiu entrar nesse edifício precisa lembrar de algo importantíssimo. Jesus nos colocou dentro desse edifício chamado Espiritismo para que a gente seja vagalume, para que assim a gente seja lâmpada, para que a gente seja candeia, para que a gente seja poste. O movimento espírita não cresce porque as pessoas não se sentem convencidas com as nossas ações. Nós falamos o tempo todo, nosso Espiritismo é um consolador, maravilhoso, meu Deus do céu, participei de uma reunião mediúnica, vi coisas incríveis. Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Que maravilha! Você já leu o Nosso Lar? Você já leu isso, já leu aquilo? Nossa oratória é fantástica. Mas nós
negamos com as nossas ações o que as nossas bocas falam. Ninguém vai convencer o outro com oratória. Ou nós começamos a mostrar o Cristo que está nos modificando aqui dentro, nas nossas ações, ou nós não iremos iluminar o nosso entorno. O que Jesus está nos pedindo é: me mostre em você deixe as pessoas verem a transformação que eu fiz em ti. E as pessoas não se modificam e não se convencem porque elas ficam procurando o Cristo em nós. Cadê o Cristo, Ceruti? Cadê o Cristo? Cadê o Cristo que reunirá todos os homens num sentimento de amor e caridade? Será que nós podemos defender os católicos, os evangélicos e recriminar os umbandistas, candomblecistas? Será que nós temos que condenar os palestinos e absolver os judeus, condenar os judeus e absolver os palestinos? Será que nós somos melhores porque somos de esquerda e os piores estão na direita? Qualquer um que pensa que vai vencer essa batalha separando, não entendeu a proposta do Cristo. Está todo mundo junto. Só vamos juntos. Não adianta querer se separar. Eu sou melhor, porque eu, Flávio da Purificação, tenho dezenas de livros espíritas na cabeça. Dezenas. Os espíritos estão aqui me assistindo, podem comprovar que eu falei isso muitas vezes com extrema soberba. Leio compulsivamente. Antes era para exibir o meu conhecimento. Conheço o livro dos Espíritos por ler centenas de vezes. Mas só entendi que eu iria tocar alguém quando eu comecei a deixar algumas pequenas páginas migrar daqui para cá. Os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé são aqueles espíritos que foram tirados da sua pátria, roubados, sequestrados e jogados aqui nessa terra. Todos nós, sem exceção, estamos envolvidos nessa questão. Sem exceção. Se você está aqui, você está envolvido nessa questão. Ou nós fomos os brancos escravizadores, ou nós fomos os comerciantes, ou nós fomos os negros, ou nós fomos os vendedores, ou nós fomos aquelas pessoas que dizem: isso aí não tem nada a ver comigo, não vou me meter no problema dos outros. E hoje, segundo os Espíritos, Emmanuel diz: o Brasil só irá encontrar paz religiosa quando nós restituirmos a dignidade de todos os negros que foram trazidos para cá, sequestrados para fazer riqueza para nós. Não importa o papel que a gente tenha tido. Somente quando o preto velho
estiver com a sua dignidade restaurada, nós teremos paz. E isso é uma questão de justiça. Não pense que o preto velho está inferior a gente, não. Falei isso outro dia e repito hoje, para finalizar. Conheço uma senhora que morreu aos 92 anos de idade, benzedeira, católica, e ela fazia benzimento. Hoje, ela teve 23 filhos, tem dezenas de netos e bisnetos, centenas na verdade. Teve muitos filhos e muitos netos. Hoje já está em bisneto, né? É na 4ª geração. Muitos médicos, advogados, analistas de sistemas, enfermeiras. Essa mulher que ia no banco e colocava lá o dedo para receber o BPC dela, que ela não tinha nem direito à aposentadoria, ela recebia um BPC rural, ela colocava o dedo lá para receber. Ilumina todos eles. Ela é o espírito mais iluminado da família, descendente. O pai dela é um descendente de negros. Para vocês terem uma ideia, ela não tinha nem nome quando ela nasceu, não tinha sobrenome para dar. Como os avós, os pais dos avós dela tinham sido negros no interior da Bahia, uma cidade chamada Santo Amaro da Purificação. Aí o pessoal diz, é Maria. Maria de quê? Bota o nome da cidade, Maria da Purificação. Minha avó. Não sabia escrever o nome. Eu brincava com ela e dizia, se a gente der um copo, a senhora faz um O, porque o copo é redondo, aí marca que faz um O. É esse espírito que ilumina. Um monte de gente foi fazer faculdade, que é pastor evangélico, que é palestrante espírita. Todo mundo, se morresse hoje, estava embaraçado. Então é importante não se enganar com a roupa, com a conta, com um charuto, com um cigarro, com as indumentárias e com os gestos. É importante verificar e ficar atento e todo dia se fazer a pergunta: o que você carrega no seu coração? Porque não vai levar nenhuma indumentária, mas o que tem dentro do coração carrega para todo lugar. E é essa chave que vai abrir as portas das esferas melhores que a da Terra ou as portas do umbral. É essa questão que a gente tem que se responder todos os dias. Qual a chave que tu tens dentro de ti? Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana de reflexão, que os bons espíritos e a oração, nós estamos nos devendo muita oração. Quando a nossa oração está em dia, o nosso psiquismo melhora horrores. Quando o nosso irmão falou no início da palestra para fazer aquela última música, que eu não sei por que motivo ele pediu aquela última música de irradiação, e eu estava sentado aqui e chorei, porque a quantidade de espíritos que vieram aqui, crianças e adultos, e lançaram flores sobre todos nós, eu recebi no silêncio e disse: meu Deus, obrigado, porque Deus está nos dando o seu amor o tempo todo. Nós temos que fazer a nossa parte e nos tornar capazes de receber um pouco dessa luz que cai sobre nós todos os dias. Muito obrigado, desculpem-nos.